Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Dá um sorriso para quem está ao seu lado aí. Dá um abraço. Manda um tchauzinho. Fala um oi, bom dia. Amém. Que bom nós estarmos juntos, né? Nessa manhã. Manhã fria, mas você saiu da sua casa para se aquecer com o Espírito Santo. Amém. Você já tem sido abençoado nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Antes de mais nada, queria saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Temos alguém? Hoje pela primeira vez, aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Tem mais alguém hoje pela primeira vez? Não? Nós vamos levar uma lembrancinha até vocês. Igreja, vamos dar um forte aplauso a esses queridos visitantes. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Amém, queridos. Nós estamos muito felizes, né? Aí você acabou de acompanhar o nosso Acontece. Nós temos muitas programações aí ainda para acontecerem no mês de maio. Nós temos aí o jantar, aliás, a aquisição, né, do convite aí para o jantar dos namorados, que vai ser no próximo mês, mas nós temos agora no final do mês o nosso porco no tacho. Cadê os homens aí? Vou dar mais uma chance para você, para que você se manifeste. Cadê os homens dessa casa aí? Aê, agora sim, muito bem. Tenho certeza, se eu falar cadê as mulheres, levanta a cadeira, joga tudo para o alto, mas os homens demora para pegar no tranco de manhã, né? Mas glória a Deus. Homens, então, né, prepara o teu time de futebol aí, dá aquela aquecida, que os pernas de pau vão estar em campo lá, e vai ser uma bênção, né? Mas o propósito desse ano é um pouco mais alongado, né? A gente quer trabalhar mais com foco em ajudar na construção da igreja. Nós, entre os homens, né, nós temos o nosso grupo de líderes homens, e nós já temos lá dentro conversado, compartilhado, trazido algumas instruções, né, e um dos objetivos também que esse momento especial com homens tem é trazer amigos convidados. Você que é homem dessa casa, você tem um amigo, é uma boa oportunidade para você chamar ele, para conhecer um pouco mais da nossa rede de relacionamento, estar junto ali desfrutando de uma tarde gostosa, ao mesmo tempo que tudo aquilo que nós vamos fazer, que é comer, ter comunhão, vai acabar também abençoando, né, a obra da igreja. Então, eu quero desafiar você, homem dessa casa, se comprometer com isso, porque vai ser um tempo muito especial, né, onde você não só vai curtir, mas você também vai abençoar muito. Também quero, o Evandro e a Pri, acho que não estão aqui agora no culto da manhã, mas quero reforçar, né, que os convites já do jantar dos namorados já estão disponíveis, então você tem que, né, o quanto antes aí adquirir. Nós temos um espaço que é limitado, né, então se você já quiser garantir o seu convite, lembrando que esse ano o Dia dos Namorados vai cair bem numa sexta-feira, né, então é um dia que é bem propício para que você esteja ali com, né, o teu par romântico, para que você possa ter uma noite bem especial, bem agradável. E você que já participa conosco todos os anos, dispensa a apresentação daquilo que a gente faz. Você já sabe como que é uma bênção, como que é um momento muito especial, mas também você pode convidar alguém para estar junto com você, tá bom? Então, que Deus abençoe. Eu quero, essa manhã, compartilhar com vocês. Vou pedir para a mídia projetar ali. Na semana passada, nós trabalhamos o assunto do reino, né? E, de fato, hoje nós vamos continuar esse assunto. Semana passada a gente falou que o reino de Deus, ele chegou, né? Chegou através de Jesus. Você lembra muito bem dessa palavra? Quando estavam aqui na semana passada, na palavra da semana passada, né? Então, você que estava aqui na palavra da semana passada, você lembra que nós usamos Marcos capítulo 1, né, como base para a nossa reflexão. E a primeira coisa que nós identificamos ali no texto bíblico foi exatamente aquele trecho que diz: é chegado o reino de Deus. E eu queria que você, como um exercício essa manhã de lembrança daquilo que você já ouviu, daquilo que você já escutou na semana passada, né? Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Vamos lá? É chegado o reino de Deus. Vamos mais uma vez? Amém. Então, eu quero dizer para você que é chegado o reino de Deus na sua casa, na sua família, na sua célula, na sua história, né? O reino de Deus chegou em todas as áreas da sua vida. E isso tudo aconteceu porque nós vimos que, conforme o texto de Marcos diz, quando Jesus chega o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é
um lugar distante, como nós compartilhamos na semana passada. O reino de Deus não é o céu, o reino de Deus não é um palácio, o reino de Deus não é exatamente a igreja, o reino de Deus é Jesus. O reino de Deus é a presença do Senhor, que mesmo depois da partida de Jesus, quando ele é assunto aos céus, mas ele deixa o Espírito Santo continuando a mesma obra, a mesma missão através das nossas vidas. E o resumo da semana passada foi que aonde tem alguém que abriu o seu coração para Deus, aonde tem alguém que se converteu verdadeiramente, aonde tem alguém que é convicto da sua fé, ali chegou o reino de Deus. Então o reino de Deus não é uma localização geográfica, o reino de Deus não está lá no céu, aliás é o contrário, né? Nós oramos a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, ou seja, o reino de Deus ele parte do céu, mas o lugar de morada, de habitação é aqui na terra, através da minha e da sua vida. Então é assim que nós identificamos o reino de Deus. O reino de Deus, ele, como nós vimos na semana passada também, né, ele não é interpretado pela ciência, ele não é interpretado de uma forma matemática, pelo contrário, né? Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele está ali exatamente percebendo o coração daquele homem que não tinha muita dificuldade de saber como eu faço para entrar nesse reino. E Jesus fala, é necessário você nascer de novo. Mas para a mente cartesiana, matemática, para a mente que não conhece o sobrenatural de Deus, é impossível. E essa foi justamente a questão do Nicodemos. Como pode, Senhor, um homem nascer sendo velho? Tem como novamente entrar ali no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então Jesus vai dar toda aquela explicação e ele começa por confrontar o coração de Nicodemos, dizendo, Nicodemos, se falando de coisas terrenas, você já tem dificuldade, quanto mais se eu falar para você de coisas espirituais. Porque as coisas espirituais são entendidas conforme o nosso espírito está aberto para o Senhor. Você compreende isso? Você não vai compreender as coisas do reino de Deus se o teu espírito não está ligado com o Senhor. Se a tua alma não se abriu para o Senhor, se você não se arrependeu dos seus pecados. Na semana passada, e se você perdeu essa palavra, é muito importante para que você entenda aquilo que nós vamos continuar falando essa manhã, nós pegamos ali algumas chaves que identificam o reino de Deus. Então, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Porque não adianta você tratar o reino de Deus como algo que não tem a ver com aquilo que a palavra diz. Por isso, para algumas pessoas, o reino de Deus ainda é a igreja. Para algumas pessoas, o reino de Deus ainda é o céu. E há uma confusão na interpretação desse dado que é tão importante que a ponto de, na semana passada, a gente ter falado, né, que Jesus, em todo o Novo Testamento, chega a citar apenas 4 vezes a palavra igreja, mas 144 vezes a palavra reino de Deus. Que nos leva a pensar que é muito importante que eu e você, homem e mulher de Deus, possamos ter um entendimento desse novo nascimento e do lugar de habitação que nós estamos agora, que é o reino de Deus. Você faz parte, amém? Você faz parte do reino de Deus. Você enxerga hoje coisas que pessoas, por mais bem intencionadas, por mais que elas sejam boas na sociedade, eu falei sobre isso semana passada, por mais que essas pessoas tenham essas características, elas não conseguem enxergar. Só você consegue. Porque você, porque eu, porque nós que realmente abrimos o nosso coração para o Senhor, nós temos acesso a um lugar chamado Reino de Deus e a sua justiça. E essa manhã eu quero continuar falando, porque então, se o reino de Deus chegou sobre a terra através de Jesus, a pergunta é, como deve ser agora a nossa vida no reino? Esse é o tema que eu quero compartilhar essa manhã, a vida no reino. Se depois de Jesus tudo mudou, então uma transformação aconteceu, uma revolução espiritual, sem dúvida nenhuma, a maior revolução espiritual da história foi a chegada do reino de Deus através do Filho de Deus, que era Jesus. Então, quando Jesus chega, uma revolução acontece.
Ainda, obviamente, naquela estação, os discípulos não conseguiam entender, era muito precoce tudo aquilo, mas hoje, mais de 2000 anos atrás, nós podemos ler a história, e nós podemos, como foi falado na semana passada, entender exatamente a profecia de Daniel 2. Quando todos os demais reinos dessa terra estariam se dissolvendo, e quando o último reino, que no caso era Roma, se dissolvesse, nasceria o reino de Deus, e isso veio através de Jesus. Então nós falamos que o Império Romano, com todas as suas características bélicas, com todas as suas estratégias de guerra, com toda a sua revolução, não foi capaz de deter o carpinteiro de Nazaré. E Jesus começa uma grande obra na terra, implantando o reino de Deus, um reino de amor, um reino de justiça, um reino onde os súditos que somos nós, as pessoas que participam desse reino, são avaliados de uma forma diferente daquilo que o mundo avalia. Então, se no mundo as pessoas querem os primeiros lugares, aqui nós entendemos que para ser o primeiro, nós primeiro precisamos servir a todos. São valores diferentes, é uma cultura diferente, são princípios diferentes. É por isso que, se você faz parte do reino de Deus, você adota uma cultura, você adota um princípio de vida que é diferente da sociedade. É por isso que a palavra metanoia, do grego conversão, ela é uma mudança completa de vida. Porque é impossível que alguém, então, diga para si mesmo que se converteu, que realmente crê em Jesus, mas a sua vida não foi transformada. A transformação é inerente a todas as pessoas que verdadeiramente se encontraram com Jesus. Não estou falando de transformação exterior, não estou falando de você, da noite para o dia, começa a usar um terno e uma gravata, não estou falando de coisas visíveis aos homens. Eu estou falando de uma transformação que é aquilo que Paulo fala no livro de Colossenses, que é uma cirurgia que acontece aqui dentro do nosso coração, que é um processo onde nós abrimos nosso coração, onde nós rasgamos a nossa alma, onde nós permitimos a habitação do Espírito Santo, onde há uma mudança completa de valores, e agora um novo governo é estabelecido. Nós estamos vivendo em uma era onde o humanismo tem tomado conta da nossa sociedade. O homem é o centro. O homem é quem dita todas as coisas. A confiança está no homem. Tudo aquilo que o homem pode fazer, tudo aquilo que eu posso fazer. E no reino de Deus é diferente. Há uma mudança completa de governo. Por isso, quem abre o coração, e eu vou repetir a palavra verdadeiramente, porque infelizmente eu conheço pessoas que abriram o coração emocionalmente, apenas. Estou emocionado com o Evangelho. Estou emocionado com a igreja. Então eu começo a achar que eu já sou de Deus, porque eu estou emocionado com a igreja, porque eu estou emocionado com as coisas que acontecem ao meu redor, eu estou emocionado com a pessoa. Emoção é muito diferente de convicção. Uma pessoa convicta verdadeiramente, ela não se move por aquilo que ela está enxergando no seu interior, ela se move por aquilo que ela sacrificou dentro de si mesma. E sacrificar algo dentro de si mesmo é exatamente estabelecer um novo governo, como a Emily estava falando na palavra da oferta. É destronar os deuses que hoje habitam no nosso coração, é destronar todo o espírito de idolatria, que pode ser o dinheiro, como ela mencionou, mas pode ser também uma pessoa, pode ser um projeto de vida, que qualquer coisa que, por mais que possa até parecer lícita, se tiver na ordem errada de prioridade, sim, é pecado. E é isso que nós vamos ver essa manhã. Que a inversão de prioridades, que colocar coisas, pessoas, projetos, seja lá o que for, até a minha própria família, no lugar de Deus nas nossas vidas, é um princípio de idolatria.
E se nós não cuidarmos, se nós não tratarmos, se nós não repararmos isso, se nós não nos posicionarmos verdadeiramente, em algum momento, às vezes até de uma forma sutil, nós vamos acabar diminuindo a nossa fé, nós vamos acabar esfriando e perdendo o nosso Senhor de vista. Então, essa manhã, nós vamos procurar entender exatamente isso, né? Como é a vida no reino. Mateus 6, o texto dessa manhã é o Sermão do Monte, onde Jesus está fazendo declarações aos seus discípulos, e essas declarações que ele firma ali em Mateus capítulo 6, servem de base para a nossa vida espiritual até hoje. Até hoje. Gente, essa é uma palavra que se renova a cada manhã, não tenho dúvidas disso. Porque é um dos textos que eu mais amo da palavra de Deus, é Mateus 6. Talvez até você que está aqui já há muito tempo, você sabe que um dos textos que eu mais cito é Mateus 6, esse foi o texto da minha conversão. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouco mais daquilo que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia, por favor. Não vai estar ali, eu só destaquei alguns versículos, mas eu quero que você acompanhe aí pela sua Bíblia, Mateus 6, 25. O que eu falei, gente? Eu falei o quê? Não, é 5, gente. Não, 6, 25. Oh, você me deixou confuso agora. Hã? Ah, tá. Não, é a continuação aqui do Sermão do Monte, né? 6:25. Você encontrou aí? Diz assim: e por isso, eu digo a vocês, não se preocupem quanto ao que vocês irão comer ou beber, e nem com o corpo, quanto o que vocês irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que estas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vocês vão vestir? Observem como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais para vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta seu dia o próprio mal. Amém? Esse tema é muito conhecido de todos nós. E aqui nós estamos vendo exatamente o ponto mais profundo, né, daquilo que acontece no nosso próprio coração, né? Aqui Jesus ele vai dissecar todas as características da nossa alma, do nosso coração, todas as nossas tendências, né? O coração humano, ele é um ímã para as coisas desse mundo. Já diz a palavra de Deus que a nossa inclinação, o pendor da nossa vida dá para a carne. Então não é estranho, é até natural você pender para as coisas da carne. É até parte do processo do pecado na nossa vida que eu e você tenhamos uma inclinação maior para as coisas da carne. Obviamente que isso não justifica a ausência de posicionamento, né? Porque as pessoas costumam às vezes usar isoladamente aquele texto da palavra, pastor, mas porque a carne é fraca. É verdade. Mas a Bíblia antes disso diz que o Espírito está o quê? Pronto. Então se o Espírito está pronto, mesmo que a carne seja fraca, eu tenho condições de combater a fraqueza da carne. É uma questão de posicionamento.
É uma questão de intenção. É uma questão de identificar também a idolatria que às vezes ronda, que às vezes cerca o nosso coração. Eu estou falando desse tema, não combinei com a Emily. Eu sei que parece até redundante o que eu estou falando aqui. E não combinei com o Raul também. Porque na canção, uma das canções que eles tocaram ali, se não me engano no final, não há outro nome. Não há outro amor. Não há outro rei. Não há outro Senhor. Às vezes a gente canta, mas não reflete. Mas essa é a pergunta. Será que realmente não há outro nome? Será que realmente não há outro amor? Será que não há um outro rei, um outro Senhor governando as nossas vidas? Mateus 6 é realmente uma palavra de Jesus para quebrar todo e qualquer espírito de idolatria, todo e qualquer outro amor. Olha o que o texto, um dos textos que eu separei, que é o verso 21, nos diz. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o que, gente? O teu coração. Não é minha essa palavra, é de Jesus. Ele está falando que os nossos tesouros, eles denunciam aonde está realmente o nosso coração. O que mais você contempla, o que mais você respira, o que mais você curte, o que mais dirige a sua vida, fala onde está o teu tesouro. Porque não tem outra denúncia mais clara do que essa. De discernir quem realmente governa os nossos corações. Jesus está dizendo. Onde estão as tuas vontades, onde está o teu amor, onde está a tua dedicação, onde está a sua vida, onde você empenha mais o seu tempo, onde você empenha mais os seus recursos, aonde você está realmente respirando aquilo, é o que está governando o seu coração. E é por isso que não é uma palavra simples. E é por isso que, ao mesmo tempo que ela parece ser uma palavra dura, ela é uma palavra de muito ensino, de muita preparação, ela é uma palavra que evita muitos infortúnios na sua vida. Jesus aqui estava começando a andar com os discípulos. Jesus não estava fazendo um fechamento espiritual, não. Ele estava começando um projeto de preparação daqueles homens para o que viria pela frente. E ele está falando, olha, aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Aonde está o teu, ou seja, aquilo que você ama é aquilo que governa a sua vida. Se você amar a palavra de Deus, a palavra de Deus vai governar a sua vida. Mas se você amar, se dedicar, se devotar, até uma das palavras que apareceu naquela canção era a palavra devoção. Se você se devotar a coisas, pessoas, sonhos e projetos acima de Deus, porque depois eu vou tocar um pouco mais esse ponto. Isso não quer dizer que Deus não tenha prazer e alegria em nos abençoar nos nossos projetos de vida material, nos nossos projetos de vida familiar, nos nossos projetos de vida financeira. Deus tem prazer em todas essas coisas. Mas o problema é quando elas tomam a devoção do nosso coração. O problema é quando elas começam a assumir um outro lugar. Eu anotei uma frase bem legal sobre isso, né? O problema não é apenas o que possuímos. O problema é aquilo que nos possui. E tem gente que está sendo governada de tal forma que está sendo realmente possuído por aquilo que tem. Aquilo que tem que era para ser um instrumento, aquilo que tem que era para ser uma ferramenta, aquilo que tem que era para ser usado, está te usando. Está fazendo de você um escravo que vai sutilmente levar o seu coração a esse lugar de desgoverno, ou seja, Deus não estará governando a sua vida. A palavra de Deus não estará dirigindo os seus passos. Porque Deus não aceita concorrência com o nosso coração. O nosso coração é dele, amém?
Ele nos criou para o louvor da sua glória. E assim como nós aprendemos lá naquela série da vida com propósito, mas eu quero ter o meu propósito de vida. Ei, antes de você ter o teu propósito de vida, você já está dentro de um propósito maior, que é o propósito de Deus para a sua vida. Foi Ele que te criou, foi Ele quem me criou, foi Ele quem nos fez. Só que a gente se enche para dizer e para querer criar novas ideias. A roda já foi inventada. O ser humano já foi criado. Nós somos a criação de Deus. Portanto, precisamos viver para os propósitos de Deus. E por mais que você insista em se autogovernar, por mais que o ser humano, e não é de hoje, é de séculos, é de muitos anos, o ser humano insiste em se autogovernar, em ditar para ele mesmo o que é bom, o que é ruim, em dizer que ele sabe de todas as coisas, porque afinal de contas ele já tem 15 anos. A gente nem sabe, né? Mas as coisas vão muito além de nós, das nossas necessidades, das nossas vontades, né? A gente que diz que Jesus é o Senhor, mas o seu coração está dominado pela aprovação das pessoas. Tem gente que diz que Jesus é o Senhor, mas está dominado pelo dinheiro, está dominado pelo medo, está dominado pelo medo, às vezes, de adoecer, de ter alguma enfermidade. E a pergunta é, de fato, o que é que ocupa o nosso coração? O que é que ocupa os nossos pensamentos? O que é que nos faz viver, de fato, a vida que nós estamos vivendo hoje? Você já se fez essa pergunta? O que é que está te governando? O que é que governa a sua família? Quais são os princípios e valores que você tem adotado? Nos versos 22 e 23, né, a palavra diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Isso significa que a maneira com que nós enxergamos a vida afeta todo o nosso interior. Então, se a nossa visão está adoecida, a nossa alma também adoece. Se os nossos olhos estão presos ao que é terreno, a vida inteira vai perder a luz de Cristo. Porque os seus olhos não estão enxergando as coisas do reino. Há um texto lá em Salmo 119, 37 que diz, desvia, Senhor, os meus olhos das coisas vãs. Essa é uma boa oração para todos nós. Porque a alma humana, ela está presa a esse lugar de... Está parecendo redundante demais, mas a Emily foi muito específica, né? A esse lugar de idolatria. A alma humana, ela se inclina para lá. Então, eu preciso orar assim. Deus, desvia os meus olhos das coisas vãs. É uma oração, gente. Por que tem essa oração na Bíblia? Pelo mesmo motivo que quando Jesus estava falando sobre perdoar o seu irmão, aquele que pecou contra você, aquele que te ofendeu, pelo mesmo motivo que os discípulos oraram falando, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque não é da nossa natureza perdoar. Vocês estão entendendo? Não é da nossa natureza, assim, eu já nasci com essa capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, aquilo que realmente importa e aquilo que é uma coisa vã. Não, a sua natureza, se você deixar ela no piloto automático, ela vai escolher só as coisas vãs. Ela vai escolher não perdoar. Ela vai escolher o lugar do conforto, nunca o lugar do sacrifício. Essa é a sua natureza, essa é a minha. Todo e qualquer processo de mudança na minha vida sempre terá a ver com uma decisão, com um posicionamento. Se eu não me posicionei, se eu não, como o Tiago fala, né, achegai-vos a Deus, e Ele o quê? Se chegará a vós. Tem que ter um passo. Tem que ter uma manifestação. Insanidade é você querer viver coisas diferentes na sua vida fazendo sempre do mesmo jeito. Isso é insanidade. Porque revela que nós não estamos posicionados a nada. Eu quero um casamento abençoado, eu quero os meus filhos muito bem educados, eu quero ter uma vida profissional
muito boa, eu quero ter saúde, mas eu não quero me mover uma palha para que isso aconteça. Isso é insanidade. E se eu quero coisas diferentes, eu preciso me posicionar. Eu preciso mudar, eu preciso tomar novas decisões. Eu preciso começar a caminhar com seriedade. Eu não posso viver a vida espiritual como uma mera religiosidade, porque senão isso vai governar o nosso coração. Jesus foi categórico, inclusive no próprio livro aqui de Mateus capítulo 6, quando ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Você vai ter que escolher. Todo mundo vai ter que escolher. Em algum momento, quando você tiver discernimento da palavra, você vai ter que escolher quem de fato governa a sua vida. Que não dá. Jesus não aceita viver 1/3 do seu coração. Jesus não aceita viver que seja metade ou 90% do seu coração. Não. Ou somos inteiramente de Jesus e reconhecemos que o governo da nossa vida está nas mãos dele, ou nós nunca tivemos relacionamento com o Senhor. Porque essa é a definição de entrega. O que é entrega, gente? Entrega é algo que você faz de forma espontânea, por isso que a palavra de Deus fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, então você não é obrigado a abrir. Você não é obrigado a aceitar Jesus na sua vida. Você não é obrigado a colocar o governo de Deus na sua vida. E eu estou aqui hoje como um mero transmissor daquilo que a palavra de Deus diz. Eu não estou aqui impondo nada sobre ninguém. Você é livre para tomar as suas decisões e para dizer sim ou não a Jesus. Mas se você disse sim e insiste em dividir a sua vida com outros deuses, com outros amores, se a tua devoção também está em outros lugares e não está somente em Jesus, então não há relacionamento. Não foi uma entrega verdadeira. Como eu disse no início, pode ser emocional. Eu tenho encontrado muito crente emocionado por aí. É o crente que arrepia, é o crente que cai no chão, é o crente que estribucha, é o crente que sapateia e... Ok, está tudo certo isso, gente, desde que haja mudança de vida. Mas não adianta sapatear, arrepiar, né? Falar em línguas, não adianta manifestar coisas visíveis se lá no teu coração não está acontecendo nada. Se você não deixou os outros amores, se a tua devoção não é integral a Jesus, que haverá sim concorrência, haverá sim outras palavras, haverá sim ruídos o tempo todo tentando influenciar o meu e o seu coração. Então essa é a pergunta inicial: quem ou o que está ocupando o principal lugar dentro de cada um de nós? E aí, Jesus toca num outro ponto, onde nós seremos então confrontados também nas nossas emoções. Porque nesse ponto que você acabou de ver, você é confrontado na sua lealdade. Ao que você é leal? Ao que você é leal dentro do seu coração? Então Jesus toca num outro ponto aqui em Mateus mesmo. Está ali quando Mateus 6:25. É o ponto da ansiedade. E ele usa o texto de Mateus 6:25 que diz: não andeis ansiosos pelo que, gente? Vamos lá, vamos ler juntos? Vamos lá? Não andeis. Isso. Então esse é um outro ponto de confronto. Jesus agora vai confrontar as nossas emoções. Primeiro ele confronta a tua lealdade. Em quem você confia, quem governa a sua vida, quem dirige os seus passos. Mas agora ele vai confrontar em um nível ainda mais específico. Quem governa as suas emoções? Não ande ansioso pela vossa vida, né? Jesus não está ignorando a existência de problemas reais, né? Aqui ele está, como nós vimos ali, naquele trechinho em que ele fala de comida, em que ele fala de bebida, em que ele fala de vestes, de vida concreta, de vida cotidiana, ou seja, Jesus ele está entendendo tudo isso que acontece no nosso dia a dia, as nossas lutas, as nossas adversidades,
os momentos difíceis. Inclusive, ele chega a afirmar: não é a vida mais que o alimento, não é o corpo mais do que as vestes. Então, Jesus estava ali querendo colocar em perspectiva aquilo que realmente fazia sentido para a vida humana, que é a vida com Deus. E aí ele diz: não é a vida mais do que as vestes? Não é a vida mais do que o alimento? Então há uma probabilidade que pessoas estão mais preocupadas com as vestes? Estão mais preocupadas com o alimento do que com a vida verdadeira. E é esse nível de preocupação que revela um outro trono no nosso coração, que é o trono das emoções. E se por um lado Jesus vai confrontar as nossas lealdades, quando você começa a imergir no reino de Deus, o Senhor também começa a confrontar as nossas emoções. E a emoção está intimamente ligada com a nossa alma. Nós somos seres almáticos. A alma é esse lado do ser humano que se liga às coisas terrenas, às coisas materiais, que se importa mais com aquilo que é visível aos seus olhos, a ponto de muitas vezes fazer disso a própria segurança da sua alma. Você conhece alguém assim? Que já fez da vida financeira o seu porto seguro? E quando por acaso algumas coisas estão indo bem, uau, está tudo certo, Deus me ama. Mas aí a porta se fecha. E aí você acha que Deus está nervoso com você. Que Deus não te ama. Então são pessoas que vão vivendo de causa e consequência. É insano isso, gente. Mas isso é o extrato real daquilo que está acontecendo com as pessoas nos nossos dias. A segurança delas não está em Cristo, na palavra, nos valores do reino. Elas não se sentem bem e confortáveis quando elas estão tão somente vivendo todas as perspectivas do reino de Deus. Elas têm que ter um adicional. Tem que ter uma outra segurança. E aí cometem os erros mais trágicos que a humanidade vem cometendo, que é depositar toda a sua confiança em algo ou em alguém. É aquela moça que colocou toda a sua confiança num homem, mas aí o homem se foi, e aí a vida acabou. Aí eu quero me suicidar. É aquele empresário que colocou toda a sua confiança na sua empresa, mas a empresa faliu, quero me suicidar. Você entende que nós chegamos em um momento onde as pessoas não estão mais conseguindo discernir, deu um apagão geral. A galera não está mais discernindo os valores reais da vida, o que realmente faz sentido, o que realmente importa. E aí vivem de anti-ansiolítico, vivem de psicotrópicos, vivem de remédios para dormir, vivem de tantas outras coisas. Por que isso, gente? Eu não estou aqui ignorando a medicina, tá bom? E muito menos fazendo qualquer acusação a você que faz ingestão de qualquer um desses remédios, porque eu também já precisei em alguns momentos. Mas eu estou dizendo sobre uma cultura onde tudo é remédio, onde tudo eu preciso de algo para dormir. Eu preciso de tudo, menos, né? Porque tem algumas pessoas que relatam aqui, gente, eu ouvi já muitos relatos, que, pastor, mas sabe que é quando eu começo a ler a Bíblia, dá um sono. Então lê a Bíblia para dormir, pronto, está tudo resolvido. Aí você acorda e lê de novo, né? Porque, de fato, gente, nós estamos vivendo assim, em uma linha, né, muito próxima, como eu estou dizendo para vocês, da insanidade espiritual, insanidade emocional. Olha, uma frase importante: quando a ansiedade cresce, ela começa a reduzir ao imediato. Ela começa a reduzir a vida ao imediato. Ela faz o temporário parecer absoluto, não é assim? Ela faz a necessidade presente para ser maior
do que a fidelidade de Deus. Eu estou mais preocupado com as coisas que estão acontecendo agora. Por isso que eu não consigo enxergar a fidelidade de Deus. Por isso que eu não consigo enxergar o amor do Pai. Por isso que eu não consigo dar valor nas coisas pequenas. Porque eu estou absorvido, né, pelas necessidades do presente. É desesperador. É isso que as pessoas fazem da vida. A vida de algumas pessoas é a vida sempre do desespero. Está sempre com a faca no pescoço. Está sempre ruim. Está sempre difícil. Porque quando você pergunta para alguma pessoa assim, e aí, como é que estão as coisas? Ele não vai falar daquilo que é a vida verdadeira. Ele vai falar de como é que estão as coisas exteriores. Como é que está a minha empresa, como é que está o faturamento, como é que estão as minhas vendas, como é que está, sei lá. Normalmente as pessoas acham que é sobre isso, mas não é. E pessoas que estão falando dessa maneira, sabe, elas já fizeram, né, do presente algo maior do que a própria fidelidade de Deus. Elas já reduziram a vida delas ao imediato, aquilo que está acontecendo agora. Então, vendeu, uau, estou bem. Não vendeu, estou mal. Né? E aí a gente faz da nossa vida um carrossel de emoções e você acaba sendo sutilmente governado por isso. Isso vira o DNA, é o extrato da sua alma. Hoje eu estou bem porque alguma coisa aconteceu de legal na minha vida, mas hoje eu estou mal porque alguma coisa ruim aconteceu. Quero dizer para você que a vida ela vem com um pacote, está instalado junto, é um software, tudo junto, chamado coisas boas e coisas ruins. E o próprio livro de Mateus fala sobre isso, né? Que haverá sobre os bons e sobre os ruins. É isso mesmo que acontece. Não importa se você é crente ou não, se você faz parte da igreja, se você entregou seu coração a Jesus ou não, o pacote da vida haverá dias bons e haverá dias maus. E a questão não é se é o dia bom, a questão não é se é o dia mau, a questão é você permanece? Você persevera? Você continua insistindo? Né? O livro de Lucas fala, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Só que hoje nós estamos numa sociedade em que as pessoas, sim, dizem que você é por aquilo que você tem, por aquilo que você conquistou. Você é valorizado não pela pessoa, não pela identidade, não pelos princípios e valores. Você é valorizado por aquilo que você tem. Então, se você tem, você faz parte, você tem amigos. Né? Agora, se você não tem, agora a palavra diz, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida é mais, gente. A vida é maior. A vida não pode ser medida por aquilo que nós temos na mesa, pelo carro que nós dirigimos, pelas polegadas da televisão que tem na minha sala. Eu sei que parece absurdo algumas coisas que eu estou falando aqui, mas acredite, tem gente que vive assim. Tem gente que vive se medindo por aquilo que possui. E ai de mim se não tiver aquele telefone. Se não tiver aquela televisão, se não tiver aquele carro. Só que a gente está se definindo materialmente. Mas você não pode ser definido materialmente. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é uma mera criatura, você é filho de Deus. E só por aí você já deveria ter motivos suficientes para aplaudir Jesus, para declarar o amor do Pai, porque você é filho. Jesus ele fala nos versos 26 e 28, olhai para as aves dos céus, observai os lírios do campo. Isso não é um apelo romântico, gente. Isso não é uma frase bonita apenas. Né? Isso é Deus dizendo, eu crio todas as coisas. Sou eu que sustento. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esse lírio. Deus está dizendo. E você está preocupado
com aquilo que você mesmo criou como preocupação? E você está gastando o seu tempo, as suas energias, as suas emoções naquilo que não é pão. Essa semana a gente passou por João 6, no nosso devocional. E Jesus confrontou os discípulos. Você que leu essa semana vai se lembrar. Quando eles atravessam o mar só porque Jesus multiplicou os pães e os peixes, aí eles chegam lá com aquela cara de pau, falando: Jesus, quando chegaste aqui? Jesus olha bem para eles e Jesus já tinha o DNA daquelas almas que estavam, famintas, mas eles achavam que Jesus era só o milagreiro do pão, era o mestre cuca, era aquele que resolve o problema da comida. Jesus não estava querendo só saciar a barriga deles. Jesus queria saciar a alma deles. E quando eles fazem essa pergunta, bem cara de pau para Jesus, ele fala: olha, vocês estão comendo da comida que perece, mas tem uma comida que subsiste para a eternidade, e é essa que vocês devem buscar. Jesus dá uma lição para eles, você leu essa semana no devocional. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, Ele é suficiente. É nele que nós nos alimentamos, é dele que nós sobrevivemos. Então, ou eu vou aceitar que eu tenho que comer da carne, e do sangue, e beber do sangue de Jesus. Esse discurso, gente, foi capaz de rachar a igreja primitiva. Você lembra? Nesse mesmo texto de João 6, alguns deles, à vista disto, ou seja, depois que o discurso de Jesus acontece, muitos se afastaram. Porque eles começaram a falar: que negócio é esse de comer a carne? Que negócio é esse de beber o sangue? Não sou vampiro, eu jamais vou fazer isso. Obviamente que Jesus estava falando das coisas concernentes à vida espiritual. Você realmente, se fosse traduzindo hoje, numa linguagem hiper atualizada, era o mesmo que dizer vestir a camisa. Essa expressão é mais conhecida, Se você quiser fazer parte, tem que vestir a camisa. Tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue. Mas para os discípulos, isso é um absurdo. Alguns saíram. Jesus olhou para os que ficaram e falaria: e aí vocês? Querem aproveitar e sair também? E aí vem a incrível revelação de Pedro, quando ele diz o quê, gente? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos? Pedro foi o único que teve a revelação dos céus. Pedro foi o único que enxergou além daquilo que se podia comer e beber. Pedro foi o único que foi além dos discípulos, porque ele teve algo que de fato não era dele, mas a posição dele foi o caminho, foi a propiciação para que essa revelação viesse. Pedro por si mesmo era como eu e você, pessoas normais. Só que pessoas normais no lugar exato recebem revelação. Pessoas normais no lugar errado nunca vão ter a revelação. Pedro teve a revelação porque estava no lugar certo, na hora certa, e deu a resposta certa a Jesus. Então, é lindo ver isso, quando nosso coração não se volta ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Pedro diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele o quê, gente? Então, há um caminho para a sua ansiedade. Se você tem andado ansioso, se hoje tem algo perturbando a sua vida, se tem crise, se tem alguma coisa roubando a tua paz, se por algum motivo você está aqui, mas pensando em coisas que estão acontecendo lá, se você não consegue tirar a tua cabeça de outros lugares, está aqui a resposta para você. Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Você tem onde colocar a sua ansiedade. E a palavra diz, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem um prazer em cuidar de você. Deus tem prazer em abençoá-lo, em cuidar dos detalhes da sua vida, sabe? O problema da ansiedade não é só emocional. Muitas vezes é espiritual mesmo. As pessoas não permitem o acesso da presença de Deus. Elas estão vivendo sozinhas nesse mundo, como se estivessem completamente desamparadas.
como se Deus não se importasse, como se o aparente, vou repetir a palavra, o aparente silêncio de Deus estivesse criando um eco em sua alma, de modo que a pessoa não consegue muitas vezes perseverar, não consegue continuar. Mas é esse mesmo texto que trata o nosso coração, dizendo: não vos inquieteis. Não vos inquieteis. Jesus está dizendo, os gentios é que se preocupam. Em outras palavras, Jesus está falando assim: quem não conhece Jesus, quem não entrou no reino, é uma pessoa que vive preocupada. Mas uma pessoa que conhece Jesus deve lançar toda a sua preocupação aos pés do Mestre. Deve todos os dias cuidar, guiar, zelar pelo seu coração, para que ele não entre naquele lugar de desespero, de pavor, de ansiedade. E isso hoje é normal, infelizmente, mas não para o reino de Deus. Não para quem conhece a Jesus. Se você diz que conhece a Jesus e está vivendo ansiedade de uma forma normal, tem algo errado. Porque conhecer a Jesus é aprender o caminho de lançar as nossas preocupações aos seus pés. Não estou dizendo que você não pode ter, porque você pode ter, como eu posso ter e como qualquer outra pessoa pode ter. A diferença é que eu sei onde lançar. A minha ansiedade eu lanço aos pés do Senhor, porque Ele cuida de mim, porque Ele sabe, e essa é uma palavra incrível, né? Que mostra que o Pai conhece teu coração, Ele conhece as tuas dúvidas, Ele conhece as suas inquietações. O povo do reino trabalha, planeja, luta, semeia e luta, né? Mas não vive como órfão. O povo do reino não nega a realidade, mas também não se curva diante da ansiedade como se ela fosse o seu Senhor. Então nós não negamos a realidade. A vida é difícil. As lutas acontecem. Só que eu não me curvo diante da ansiedade. É assim que tem que ser a minha vida. Eu estou dizendo que eu sei o que acontece no nosso dia a dia, eu sei as diversas tribulações que você enfrenta, que a humanidade como um todo enfrenta, porque a vida é um desafio. Nós não vivemos num conto de fadas. Nós vivemos em uma batalha, nós vivemos em uma guerra, então não tem como dizer que uma guerra é fácil. Só que eu não posso me curvar à ansiedade, ao desespero, à tristeza, às mágoas, às crises, às condições que o mundo tem e que às vezes acabam abalando a nossa própria fé. Eu vou chamar o louvor já para subir aqui no altar e eu vou falar do último ponto, onde o reino de Deus, então, define as nossas prioridades. Primeiro, confrontando a nossa lealdade, como você viu, confrontando a nossa ansiedade, mas agora também querendo saber qual que é a sua prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? A prioridade da sua vida vai definir também a qualidade da sua vida. Obrigado pelo amém, Pedro. A prioridade da sua vida vai definir a qualidade da sua vida. Amém. Obrigado a todos vocês agora. É bem espontâneo, foi, né? Todo mundo de primeira já falou um amém. Tudo bem, gente, eu sei que está frio, eu vou dar um desconto aqui para vocês. Mas agora entra o texto mais conhecido, e a parte desse texto, na verdade, né? O versículo mais comentado, mais falado. E esse versículo ele fala sobre prioridade. Então, vamos lá, eu sei que você já conhece ele até de decor, né? Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Buscai. Amém. Então, o que a Bíblia está dizendo claramente? Busque o Senhor em primeiro lugar, e o seu reino, e também a sua justiça, porque as coisas celestiais, as coisas do alto, as coisas de Deus, merecem a prioridade nas nossas vidas, amém? Então aqui é um ajuste. Vou lembrar você do que eu falei lá no começo da mensagem. Jesus, ele não está aqui no final, ele está no começo, ele está começando a andar com os discípulos. E agora ele vai fazer tudo isso que está aqui em Mateus 6,
né? E em todos os capítulos aqui, tanto anteriores quanto depois de Mateus 6, todos eles são uma espécie de preparação que os discípulos precisarão ter para enfrentar a jornada da vida. E aqui Jesus está colocando em perspectiva a sua lealdade, a quem você é leal, a quem o seu coração corresponde, quem governa a sua vida. Jesus está colocando em perspectiva as suas emoções, se você tem se deixado levar pelas vaidades, se você tem se deixado levar pela sua própria ansiedade, e agora ele vai falar sobre prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? O que é que realmente governa, o que é que está no centro da sua história? Então, Mateus 6,33 é a chave de uma vida abençoada, de uma vida cheia da graça, cheia da unção, cheia do poder de Deus, porque é o indicativo maior de que uma pessoa entendeu: sem o Senhor no centro da minha vida, nada pode acontecer. Ou Deus é a prioridade, ou Ele nunca existiu, porque Deus não aceita segundo, nem terceiro, nem quarto, em nenhum lugar fora do centro das nossas vidas. Então esse ponto, ele mostra, né, o problema na vida de muitas pessoas, que é o excesso de prioridades. Tudo é prioridade, tudo é urgente. Então, se tudo é prioridade, a resposta você já sabe: nada é prioridade. Se o meu trabalho é prioridade, a minha família é prioridade, os meus sonhos e projetos são prioridade, a igreja é prioridade, ei, tem alguma coisa errada. A prioridade precisa ser estabelecida com a garantia de que eu estou obedecendo a palavra de Deus. E tem um detalhe: Jesus não diz somente para buscar o reino de Deus, porque eu vejo gente buscando o reino de Deus, mas ele diz: buscai em primeiro lugar. Não é só buscar, é buscar em primeiro lugar. Ah, pastor, mas aí pegou. Pegou mesmo, gente, porque primeiro lugar significa que a nossa agenda, o nosso tempo, o nosso talento, os nossos recursos, a nossa vida gira em torno desta prioridade. Ah, mas aí eu não tenho vida. Aí é que você tem vida. Aí é que a vida chegou. Aí é que você vai começar a experimentar a glória de Deus, os milagres, porque a vida toda a gente quer estar no controle. Mas entender isso é exatamente sair do controle. É deixar Jesus controlar, é deixar Jesus governar, é permitir que Ele seja o centro de todas as decisões. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou casar, eu vou construir, eu vou, sei lá. Jesus, o Senhor é o centro. Deus tem algum problema com o namoro? Não. Desde que o namoro não roube a glória de Cristo dentro do seu coração. Deus tem algum problema com o dinheiro? Não. Desde que o dinheiro não seja um Deus na sua vida. Deus tem algum problema com prazeres? Não, nenhum problema com isso. Ele tem problema quando isso governa as nossas vidas. Quando isso faz com que a nossa vida, com que as nossas prioridades sejam invertidas. Aí é um problema. Porque se eu estou buscando mais o dinheiro, mais a riqueza, mais a prosperidade do que a Deus, então tem um problema sim. Mas quando você busca o Senhor, quando Deus é prioridade, quando você sabe de onde vem a fonte da vida, quando você sabe quem realmente alimenta a sua alma, quando você sabe quem supre todas as suas necessidades, então você entra em um lugar onde a prosperidade não vem só do dinheiro. A prosperidade principal vem da paz que você encontra. Vem desse lugar de alegria, é uma alegria que o mundo não vai entender, porque para as pessoas a alegria hoje é ter, é conquistar, é esbanjar, é mostrar para as pessoas que isso é loucura. Alegria para nós é ter paz, é colocar as nossas cabeças no travesseiro, com a certeza de que não somos perfeitos, que temos muitas coisas para corrigir na nossa vida, mas que nós estamos no caminho certo, rendendo todos os dias o nosso coração a Jesus. Isso não tem preço, só que isso o mundo não busca, mas é o melhor remédio.
Você entregar o seu coração, entregar a sua vida, entregar a sua alma verdadeiramente ao Senhor, permitir que Ele governe, permitir que Ele dirija, permitir que Ele estabeleça a sua vida conforme as prioridades da palavra dEle. Isso sim é um verdadeiro governo do Senhor nas nossas vidas. Deuteronômio 6,5, a Bíblia diz: amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Esse é um mandamento, gente. Amarás o Senhor teu Deus. Não é de forma parcial, não é um terço, não é de vez em quando, não é amar Jesus quando vem no culto, não é amar Jesus quando vai na célula, não é amar Jesus só no louvor, é amar Jesus de todo o seu coração, é todo o tempo, é toda hora. Se isso não for uma realidade nas nossas vidas, nosso coração está vulnerável. Porque você e eu, nós temos uma tendência a amar mais coisas. Não é que não amamos a Deus, é que nós queremos colocar Deus num cantinho assim: Deus, fica aí, Deus, eu gosto de você, Deus, você é importante para mim, mas Deus, eu tenho tantas outras coisas, né? E aí, sem perceber, a gente está começando a dividir a glória de Deus com outras coisas, com outras pessoas. E Deus não habita nesse lugar, não é confortável para Deus e nem mesmo para nós viver nesse lugar onde a nossa alma precisa estar concorrendo com tantas outras coisas. Não, a nossa alma é do Senhor. A nossa alma precisa respirar o Senhor, beber da fonte da vida, sentir a presença de Deus. Mas sabe o que é? É difícil sentir todos os dias, eu sei. Não é todos os dias que você vai ter uma predisposição para sentir a presença de Deus, mas a perseverança da nossa alma independe daquilo que nós estamos sentindo, porque nós não estamos vivendo pelo que sentimos. O povo de Deus vive pela fé, e não pelo que sente, não pelo que tem vontade. Se você está vivendo Deus só na hora que você tem vontade, se você está vivendo Deus só na hora que você sente: eu estou sentindo de ir na igreja hoje, eu estou com vontade de ir na igreja hoje, hoje eu estou com vontade de ir na célula. Não é assim que funciona. Se você vive pela vontade, é a vontade que te governa. Se você vive pelo aquilo que você sente, é o que você sente que te governa. Agora, quando você vive pela fé: eu não estou com vontade de ir na célula hoje, mas eu vou na célula. Eu não estou com vontade de ir na igreja hoje, mas eu vou na igreja. Pode aplaudir aqui para Jesus, gente. Amém? E por último, eu já quero que você fique em pé. Buscai, pois. Buscar o reino. Primeiramente o reino é isso. É reorganizar a vida em torno de Deus. É colocar a vontade de Deus acima da conveniência. É colocar a obediência acima do conforto. É colocar o senhorio de Cristo acima das pressões do momento. Eu vou ler de novo: buscar primeiro o reino é isso, é reorganizar a vida em torno de Deus, é colocar a vontade de Deus acima da conveniência, é colocar a obediência acima do conforto, é colocar o senhorio de Cristo acima das pressões do momento. Feche os seus olhos. Pense agora sobre essa palavra. O Senhor quer reorganizar a sua vida em torno de Deus. Tenta identificar hoje as suas possíveis devoções, para onde os nossos olhos têm apontado, o que é que tem tomado conta da nossa agenda, do nosso tempo. Será que o Senhor está nisso? A obediência precisa estar acima do nosso conforto, do nosso bem-estar. O senhorio de Cristo precisa estar acima das pressões do momento, dos momentos difíceis que você vive. Presente ao Senhor teu coração essa manhã. Peça o Espírito Santo para reorganizar a sua vida. Peça o Espírito Santo para tirar as coisas vãs de dentro do seu coração. Eu vou clamar, pois tudo veio
ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Vamos dizer, tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre haverá, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Pra onde eu irei, se só o Senhor tens palavras de vida eterna? Pra onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida, palavras de vida? Pra onde eu irei sem ti, se só
que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Como eu posso me ausentar da sua presença? E onde eu vou, eu te levo. Se eu subir aos céus, ali tu estás. Ou se eu descer o vale, meu amado, meu Senhor. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. 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 Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, essa manhã nós mais uma vez rendemos a nossa vida a Ti. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, em primeiro lugar, perdoa as nossas vidas por todas as vezes que a nossa alma vagou por esses caminhos que não são os caminhos do Senhor, tentando encontrar o sentido naquilo que não vem de Deus, aquilo que não vem de Sua palavra. Nos perdoa porque às vezes tiramos o Senhor do centro das nossas vidas, substituímos por coisas, por sonhos, por projetos, até por pessoas, tirando a glória do Senhor de sobre a nossa vida. Nos perdoa, Senhor, porque quantas vezes a nossa alma se inclinou à voz humana de forma muito mais audível do que a voz de Deus. E hoje nós estamos aqui tentando consertar as coisas, colocando as coisas em perspectiva na nossa vida e dizendo absolutamente: não há outro Deus além do Senhor, não há outro rei, não há ninguém que possa governar a nossa vida como o Senhor. Por isso, se por algum motivo o nosso coração caminhou distante do Senhor, hoje eu peço, Pai, retoma o centro, retoma a condução, governa as nossas vidas. Nós cremos no Teu governo, nós sabemos que o governo do Senhor é o melhor governo para as nossas vidas. Não deixe a nossa alma se distanciar dos princípios e dos valores do Teu reino. Obrigado por essa manhã. Dê ao Teu povo agora um domingo abençoado, um domingo cheio da presença de Deus, que ao longo dessa semana também
mais uma vez o Senhor possa provar o nosso coração. Onde está o governo das nossas vidas? Onde estão as prioridades? Que através da Tua palavra nós tenhamos recursos para viver a vida que o Senhor sonhou para cada um de nós. E assim desfrutar das Tuas bênçãos. Obrigado. Dispensa-nos debaixo da Tua unção, da Tua graça. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor esta manhã. Louve, exalte e glorifique o nome de Jesus. Para a honra e glória do nome dEle. Amém. Dá um abraço aí em quem está perto de você. Um ótimo domingo. Vai na bênção, vai na paz. Onde eu vou?